Hoje, nossa fala é sobre a reorganização conjugal após a chegada do primeiro filho. Esta foi a solicitação de uma de minhas alunas para falar um pouquinho. E uma forma que eu gosto de articular um pensamento, qualquer que seja o contexto, é pensar em alguns parâmetros sobre o contexto para que o pensamento tenha uma direção para caminhar, tá? Então eu vou trazer para vocês alguns parâmetros que me ocorreram dentro deste contexto, a reorganização conjugal após a chegada do primeiro filho. Eu começo pensando no seguinte: qual é o contexto em que a criança chega no casal, né? Naquele casal? É um contexto previsto? É um contexto esperado? Ou é um contexto inesperado? Então, isso aqui já é o primeiro parâmetro para a gente pensar na reorganização do casal, tá? Por quê? Por lógico, né, gente? Dependendo do contexto, você vai ter um ou outro direcionamento aí para esta reorganização. Então, vamos seguir. Eu trouxe aqui uma ideia, uma imagem de um casal que a gente vai trabalhar com ele e depois incluir a ideia do filho, tá? Então, para pensar na reorganização do casal, eu trouxe 3 pontos. Antes da reorganização, a organização conjugal. Então, eu coloco aí a organização conjugal antes do bebê. Qual era, ou qual é, né, esta organização? Depois da entrada do bebê, a gente vai pensar na desorganização conjugal, a partir daquela primeira organização. E depois ainda na reorganização, que é o pedido da aluna, tá? Então, primeiro ponto, organização conjugal antes da chegada do bebê de um determinado casal. O que a gente tem para pensar? Isso é para a clínica de vocês, tá? Qual é o cotidiano daquele casal? Ele é harmônico? As vivências são satisfatórias ou não? Isso é o que, naturalmente, o profissional vai buscar, pesquisar para compreender a trama daquele casal enquanto casal. Porque pode ser um casal satisfatório, né, com uma relação satisfatória, ou pode serem pessoas que habitam a mesma casa, mas que nem casal não são, embora estejam casados, tá? Então, vamos seguir. Então, chega o bebê. Quando chega o bebê, a gente entra no tempo da desorganização conjugal. Não pelo fato de ficar desorganizado, também fica, mas não por isso. Pelo fato da gente perder aquela organização inicial. Nesse segundo momento, ocorrem vários movimentos, mas um que eu vou chamar a atenção até o final da minha fala aqui são as alianças, que eu coloco como aquele círculo, né? Aquela linha ali em torno, aliança entre a mãe e o bebê, e ela vai circular depois entre outros subsistemas, e a gente chama atenção para o seguinte: num primeiro momento, após a chegada do bebê, ele é 100% da mãe, na melhor das hipóteses, tá? Por quê, gente? Num ambiente favorável, fica fácil esta mãe se sensibilizar às necessidades, à satisfação das necessidades daquele bebê, para que ele possa crescer. Então, a gente fala que a mãe inicia uma vivência de unidade funcional. Nem gosto, em outras aulas eu falo disso, da palavra simbiose, mas é uma unidade funcional entre a mãe e o bebê. Por quê? Porque a mãe fica sensível o suficiente para poder escutar e satisfazer as necessidades daquele bebê, de forma que ele venha crescer. Num primeiro momento, a gente está aí no tempo do bebê de dependência absoluta
tomando aí como referencial a teoria winnicottiana, mas todo mundo sabe que o bebê passa por um tempo de dependência absoluta, né? Pode ser outra pessoa? Pode, mas a gente está falando do casal, então aqui no caso seria a mãe e o bebê, né? Que faria essa organização devotada ao bebê, tá? Enquanto a mãe cuida, né, instintivamente, intuitivamente do bebê, ideal e necessário seria que, nesse tempo, correlato a isso, o pai viesse a cuidar das necessidades da mãe, tá? Então, houve uma aliança ali entre a mãe e o bebê e seria bom que o pai se dedicasse às necessidades da mãe, eu ainda amplio ali para as necessidades também da casa, né? De forma que essa dedicação do pai à mãe pudesse auxiliar a mãe a cumprir a sua função materna tão necessária para o desenvolvimento saudável da criança, tá? Eu lembro de uma professora minha que ela teve o primeiro neném, ela conta essa história. Gente, na década de 1970, muitos de vocês nem eram nascidos. Ela teve o primeiro neném, ela fez um comentário que foi o seguinte: o meu marido, comentário dela, foi tão inteligente quando eu cheguei da faculdade. Eu cheguei da maternidade com o bebê, ela, o bebê e o marido. Ela falou assim: quando eu cheguei da maternidade para casa com o bebê, o meu marido foi tão inteligente que eu entrei por uma porta com o bebê para cuidar, né, saindo da maternidade, e o meu marido entrou por outra porta com uma televisão a cores, que a televisão a cores surge lá na década de 1970. Então, o marido, ele volta para casa depois da maternidade com um brinquedinho novo, que era, no caso, assistir a televisão a cores. Claro que no relato dela, ela ainda conta que foi uma forma do marido dela ocupar o tempo, mas sim, ele tinha essa dedicação, ele tinha esse cuidado, ele não deixou, não trocou a atenção dela, né, para ela e para a criança, em favor aí, ou em prol da televisão. Não houve uma troca, mas houve, o que ela está querendo dizer? Isso é importante a gente considerar, que o tempo de unidade funcional é da mãe e do bebê. Não é bom que o marido dispute esta mãe. Isso que ela fala quando ela traz a história da televisão a cores, né? Voltando da maternidade. Ele não disputa a mulher, ele se ocupa, né, com o tempo dele de ver a televisão a cores, que era uma novidade, ainda que dedicando atenção e cuidado ao filho e à esposa. Entenderam como é que funciona? Então, nesse momento aqui, a gente está vendo, olha, a desorganização conjugal. Tá vendo como que o exemplo, ele traz, assim, de forma clara, esse movimento da desorganização conjugal? A família estava, o casal, no caso, organizado de uma determinada forma e precisa se organizar com a chegada do primeiro filho, tá? Então, ainda na desorganização conjugal, a gente vai passar, então, depois para reorganização. Da dependência absoluta do bebê, o contexto, né, com o tempo, automaticamente ali se altera. O bebê adquire mais maturidade, permitindo à mãe se recuperar daquela devoção, né, e recuperar os seus próprios afazeres e o tempo que ela passa a dedicar a ela mesma. Mas esse olhar da mãe para si própria, ele acontece na medida em que o bebê amadurece. Então, é conjugado, tá? O bebê amadurece
E a mãe devotada que estava num primeiro momento, ela então, com o amadurecimento do bebê, ela passa a ter mais tempo para voltar a sua atenção para as suas próprias questões, seu próprio mundo, ganhando, obviamente, mais tempo no seu cotidiano. Aqui, o que vai aparecer? Ó, a partir dessa fase, quando a mãe começa a fazer o retorno para si, lembrando, porque é importante a gente lembrar disso, a partir do amadurecimento do bebê, tá? Nós vamos ver o que? Uma reaproximação do casal conjugal. Então, viu que interessante? Num primeiro momento, é bom que não haja uma disputa do pai pela mulher, que é toda do bebê, tá? Na melhor das hipóteses, né, gente? Isso aqui é só uma forma didática da gente pensar no que a aluna me pediu. Outros desdobramentos acontecem no dia a dia, tá? O bebê amadurece, a mãe, então, volta o olhar para si, ainda, obviamente, atenta ao bebê, mas ela recupera esse tempo dela própria e o casal, nesse momento, ganha novamente uma reaproximação. Tá? Então, aqui nessa terceira fase, a gente entra no que a gente fala que é a reorganização conjugal, que na verdade é a solicitação da nossa aluna. Então, a gente vai pensar um pouquinho agora nesta reorganização conjugal. Depois do nascimento do primeiro filho, penso eu que o casal nunca mais, obviamente, será o mesmo. É bom que não seja, porque a configuração não é a mesma, né? Nós temos aí uma criança que vai seguir o resto da vida com esse casal. Então eu destaco, gente, as alianças para a gente poder pensar na reorganização conjugal. É um dos elementos que eu pensaria na clínica de casal, nesse contexto. Alianças. Eu coloco ali de novo aquela linha verde circundando ali a mãe e a criança, que também em algum momento pode circundar o pai e a criança. Por que eu coloco isso? Porque as alianças, elas vão se fazer e desfazer com um e outro elemento dos, no caso, sistema aí familiar, tá? Então, ela vai formatar, ela vai solidificar um determinado subsistema, depois ela vai soltar-se dali e fechar o seu círculo em outro subsistema. De acordo com o que, Denise? De acordo com, digamos assim, vários elementos que possam ocorrer no cotidiano. Desde afetivos, questões do ciclo vital, a criança vai crescendo, em outro momento pode acontecer do pai precisar estar, e deve, né, também, mais presente. Então, eu coloco o seguinte, com o correr dos anos, né, as alianças podem funcionar encobrindo dificuldades conjugais que possam estar veladas. A aliança, gente, aquele contorno sempre vai acontecer, tá? Tem momentos da vida que você está mais ligada num determinado sujeito, em momentos outro sujeito. Então, isso dança no cotidiano nosso. Agora, o que pode acontecer para a gente pensar na reorganização conjugal? Antes a gente tinha dois elementos, que era o casal, e que estavam configurados de uma determinada forma. Com 3, com a entrada do filho, a gente tem uma possibilidade mais concreta dessas alianças dançarem nessa configuração familiar, tá? E entra aí uma questão que a gente precisa, enquanto profissional, estar atento. Se o casal tem dificuldade conjugal na relação até então velada, que ele próprio não consiga identificar, é muito mais fácil que essas alianças, a partir da presença do terceiro elemento, que no caso é o filho, elas possam se instaurar com mais facilidade. Para quê? Para encobrir as dificuldades veladas. Ah, Denise, não dá para resolver as dificuldades? Dá, e é bom que se resolva, né? Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, na clínica, é que muitas vezes as dificuldades, elas perdem a nitidez
perdem a definição, as dificuldades. Por quê? Por causa dessas alianças que vão ocorrendo. É apenas um dos elementos que eu estou trazendo para a gente pensar na reorganização conjugal. Então, para finalizar a nossa fala, quando a gente pensa em reorganização conjugal, a gente precisa, eu não falei dos parâmetros, né? A gente precisa pensar como estava organizado aquele casal antes da chegada do bebê, tá? Era um casal com cotidiano harmônico, com vivências e experiências satisfatórias, ou com já essas fissuras e lacunas instauradas na conjugalidade, mas que não eram tanto, não estavam tão à tona, à superfície, né, no dia a dia desse casal. E com a chegada do bebê, essas fissuras ficaram mais notórias e não resolvidas. As alianças vêm ocupar aí um tamponamento dessas fissuras. Então a gente tá vendo, anda de uma organização para uma natural desorganização, para compreender naquele casal como que se dá a reorganização conjugal. Outras situações que vocês queiram trazer, outras dúvidas, escreve aí, deixa para mim, vamos pensar juntos, coloca a opinião de vocês também em relação a esse recorte que eu trouxe, tá bom, pessoal? Agradeço a atenção.